Telespectador amigo, estamos chegando com o programa BH Esportes, o seu, aquele que você mais vê e mais gosta, isto basta para nós. Obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Nós estamos nos aproximando do clássico maior do futebol brasileiro, que é Atlético Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético. Só que os clubes Atlético e Cruzeiro e Atlético vão apequenando. Eles vão apequenando no clube. É pequenando mesmo, tá certo? A cada jogo vão diminuindo o tamanho do clássico. A cada jogo. Quando o jogo é no Independência, a diretoria do Atlético fica cheia de lusco-fusco, de mimimi, de pode, de não pode, é mais caro, é mais barato. Quando é no Mineirão, aí é a diretoria do Cruzeiro. Cheio de blá, 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 blá. E quem paga? O torcedor. O torcedor, sabe por quê? Tem burrice maior, tem idiotice maior, tem imbecilidade maior do que os treinadores não divulgarem o time hoje? Ou ontem, salvando uma contusão qualquer, ou um jogador que esteja em recuperação e até o dia do jogo, ainda uma interrogação, vai ou não vai? Salvando isso, o que é? O Atlético sabe que o Cruzeiro vai com reserva. Está cansado de saber que o Cruzeiro vai com o time em reserva. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém tem dúvida de que o Cruzeiro vai... Quando eu falo reserva, tem muita gente cheia de frescura que fala mesclado, misto, misturado. É reserva mesmo. O Cruzeiro vai, eu acho que o Cruzeiro vai de Rafael até lá o lado esquerdo, o último jogador do lado esquerdo com o time reserva. E se não fizer isso, o Mano está cometendo um tremendo equívoco. Um tremendo equívoco, correndo um tremendo risco. Ele agindo dessa maneira, 10 para ele. 10 para ele. Porque o foco do Cruzeiro, tem alguma dúvida, você telespectador, que é atleticano, ou americano, ou não é nada, não gosta de futebol e está vendo o programa... Você tem alguma dúvida que o foco do Cruzeiro é a Libertadores? É a Copa do Brasil? Acha que o Cruzeiro está pensando no Atlético? Nenhuma. Agora você tem alguma dúvida que o foco do Atlético é o Cruzeiro? É o jogo da vida do Atlético? Entre aspas. É o jogo que o Atlético venceu, ganhou o campeonato? Que a torcida pensa assim? Mas por que o Cruzeiro não é? Não é porque o Cruzeiro sai da curva. Porque tem 3 competições, brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O Atlético só tem o brasileiro. Se os 2 times estivessem com os times titulares, aí sim é o jogo da vida do Atlético e do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Atlético, a torcida do Cruzeiro comemora como se fosse vencendo uma competição, ganhou a competição. O Atlético vence o Cruzeiro, ganhou a competição. É assim no Grenal, é assim no Cruzeiro e Atlético. Ninguém tem dúvida disso. Mas as diretorias e os treinadores, o que custava o Thiago Largue falar? O meu time vai jogar assim, ó. Fulano, Beltrano, Ciclano, A, B, C e D, dúvida desse aqui ou nesse aqui. O Mano vem, o Cruzeiro vai com essa reserva aqui, ó. Pá. Deixa eu fazer aqui um exercício projetando para o doutor Rodrigo, Mário, Haddad Silva e você, telespectador, depois baterem em cima disso. Eu sou o treinador do Atlético. Aí vem o pessoal me entrevistar. Olha, o Atlético vai de Vitor, Emerson, Léo Silva, Gabriel, o Galdesano, como é que chama? O Maidana tomou o cartão. Deve ser o Gabriel, não? Gabriel e Fábio Santos, a defesa. Vai de Adilson, Galdesani ou Elias, é a dúvida dele, certo? Galdesani ou Elias, Casares, Xará, Ricardo Oliveira e Luan. Xará de um lado, Luan do outro. Pronto. Aí o técnico falou para o torcedor, vocês vão ver ou o Galdesani ou o Elias. Pronto. Aí o Mano Menezes, meu time é o Rafael, é o Ezequiel, é o Manuel, é o Murilo e aquele... Marcelo da esquerda. Ariel Cabral,
Lucas Romero. Lucas Romero. Manquejo tem. O Manquejo. O... Sobes. Quem? Sobes. Talvez o Não, Sobes. ainda não cheguei no... Acho que o Sobes... Não sei. O Sobes está voltando de contusão. Manquejo, parei aí, me ajuda aí. O Rafinha acho que também não vai. Também não. Acho que o Rafinha não vai. Ele bota o Raniel. Segura o Barcos e mais um que eu não dou. Eu acho que é o Sobes e Raniel, um na frente. Pode ser. Então, aí você ajuda o Porque torcedor. é um bom jogo, ajuda o torcedor a fazer um levantamento, o torcedor do Cruzeiro. Vale a pena eu gastar 240, ou 150, ou 75, ou 40? Vale a pena eu gastar nesse jogo? Ou eu seguro para gastar quarta-feira? O Cruzeiro já anunciou hoje na federação, a carga de ingresso era 50 mil. Mandou reduzir para 40 mil, baixou para 40 mil. Então vale a pena, se o Mano Menezes, se a diretoria do Cruzeiro fossem corretos nesse sentido, divulgaria o time para o torcedor fazer uma avaliação, se vale a pena ou não ele ir ao Mineirão, ele tem esse direito. A mesma coisa, torcedor do Atlético, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu já disse aqui ontem, vou repetir hoje. O Atlético tem sobre as suas costas, não é sobre, não, é sobre as suas costas, Responsabilidade maior. muito maior. Muito maior. A responsabilidade muito maior. Porque vai com o time titular pegar o time reserva do Cruzeiro. E o Atlético só tem o brasileiro. E o Atlético, o foco do Atlético é chegar no G4 e sonhar mais alto. E o Atlético tem toda a condição de agir assim. É o foco. E sabe que o Cruzeiro não está pensando no jogo Cruzeiro Atlético como o jogo deveria ser. Em condições normais, iguais, Atlético e Cruzeiro. Aí vira o maior clássico do futebol brasileiro e um quer ganhar do outro, quer ganhar a competição. Ser mais justo com o torcedor, mais claro, mais honesto com o torcedor. E vem essa briga essa palhaçada de ingresso. O Atlético cobrou X lá, o Cruzeiro vai cobrar X mais X. Ô, gente, o Cruzeiro tinha direito a aumentar o ingresso? Tem até um limite. Agora, 240, pegou pesado, não? 240 pegou pesado. Pegou muito pesado, 240. Não foi o preço praticado no Independência. Já que é lei de Italião, olho por olho, dente por dente, não foi. Não foi. 240 obrigou o Atlético a pedir no STJD, é o Supremo, não é o TJD, porque eu já ouvi gente dizendo, no TJD o Atlético ganha tudo e tal. Gente, foi lá no STJD a liminar. E é uma liminar concedida. O Cruzeiro foi obrigado a recuar com essa liminar, baixou para 150, preço que o torcedor do Cruzeiro está pagando no local semelhante ao local que o torcedor do Atlético vai ficar, R$150. O Atlético tem o direito de, a 10%, 5.901 ingressos, me parece. O Atlético já depositou R$660 mil referentes a 5.900 ingressos e está bancando a metade do preço para o torcedor sócio-torcedor. Vai pagar 75, não 150. Para 300 ingressos. 300? Não, 300, não, desculpa. Não, ele está pagando metade para o sócio-torcedor. Isso. Sócio-torcedor. Está bancando. São cerca de R$300 mil, o atleta está bancando em cima dessa metade. Está bancando. E o Cruzeiro tem, depois de depósito feito, confirmado, 3 horas para entregar os ingressos ao atleta. Não sei que horas foi feito o depósito, mas já foi feito. Cada hora que passar depois das 3, o Cruzeiro paga uma multa de R$100 mil. Para que isso, gente? Para que esse negócio? Meu Deus, Cruzeiro e Atlético não merecem isso. Eu me lembro de Cruzeiro e Atlético de Felício Brandi e Elias Calil, que os dois provocavam um ou outro com arbitragem, com tal, mas preservavam a torcida. Preço de ingresso mais barato. Mineirão dividido, meio. Sabe qual que era a divisão do Mineirão? Era cordão humano da Polícia Militar. Às vezes uma cordinha. Cordão humano da Polícia Militar, humano, como a cordinha que o Eduardo falou, chegava aqui, chegava para cá, chegava para cá, cordão humano, para 130 mil pessoas, para Cruzeiro e Atlético jogando com 120 mil pessoas, 80, 90, 100 mil pessoas, agora são 40 mil e tem que ter só 10% do Mineirão não vai ser dividido.
falta de vergonha desses diretores. A gente ia pro Mineirão, de um lado a charanga do Aldair Pinto, do outro lado a charanga do Júlio, mais amigo. Era Júlio, uma Bororó, festa. Aldair Não, Pinto. era uma festa, cara. 110, 120 Mas sabe o que é mil isso, pessoas no Mário? Mineirão. Sabe o que é isso que o Afonso está falando? É o tal de sentar e conversar. Porque quando é no Independência, puxa pro lado de cá. Quando é no Mineirão, puxa pro lado de cá. Falta de equilíbrio. Sentar e conversar, eles sentam e conversam. Sentaram ontem e conversaram. Aliás, sentaram ontem e ficaram brigando o tempo todo na Federação Mineira de Futebol. Ficaram brigando. Então não conversaram. Ficaram brigando. Conversaram, porque brigar muda, não tem jeito. Né? Ficaram brigando. Briga idiota, briga besta. Briga idiota. Isso vem de priscas eras, depois que a coisa foi modernizando e foi piorando. Hoje a Polícia Militar, a diretoria do Cruzeiro não entendeu uma coisa, o torcedor talvez, que a proibição de instrumentos musicais, tambor, o pau para bater no tambor, que eu não sei como é que chama, bumbo, não sei mais o quê, faixa, bandeira, quem proíbe no Independência para o visitante é a polícia. Polícia Militar. Não é o Atlético, não é a BWA, que já tem outro nome também, e nem a federação, é a polícia. E a polícia libera no Mineirão. Vou falar uma coisa aqui que é uma opinião minha e muita gente não vai gostar. Isso começou porque quem comanda o futebol nos clubes tem uma responsabilidade muito grande. Quem é presidente de um Atlético, presidente de um Cruzeiro, a coisa aqui nas costas é muito grande. É verdade. Muito grande. Maior do que eles, na maioria das vezes, imaginam. Então, eu cansei de ver, nos últimos 15 anos, dirigentes, não vou citar nome, todo mundo sabe, dos dois lados. É só voltar aos 15. Com declarações infelizes, com picuinhas mais infelizes ainda, com declarações ofensivas, com declarações que incitavam a violência por baixo do pano nos seus torcedores, nos torcedores rivais. E nós assistimos aqui em Minas, 2 clubes enormes ajudarem a construir isso que nós estamos vendo agora, que é uma vergonha. Isso que eu estou falando é a minha opinião, ninguém precisa concordar comigo. Certo, você está falando o que eu estou falando. Eu estou dizendo, isso aí vem, não estou dizendo que foi só isso, mas você dirigente que com declarações irresponsáveis foi incitando a torcida rival, a sua torcida. E aí eu digo, por que eu digo que a responsabilidade eles esquecem? Porque na hora que sentou ali, não é mais o torcedor do Cruzeiro que é presidente do Cruzeiro. Não é mais o torcedor do Atlético que é presidente do Atlético. Você está representando coisas muito maiores. Aí se esquecem na hora que o microfone está na boca. E é isso que eu falei aqui no início. É a hora de sentar agora e parar com essa picuinha. Mas o problema é que parece que a mentalidade, tanto de um lado do outro, cada vez me diminui. Está diminuindo. Qual seria o problema? Qual seria o problema? A Polícia Militar deu uma declaração que eu não me esqueço dela. E eu questionei o comandante da polícia para jogos no Mineirão e no Independência. E a declaração foi, inclusive, na Assembleia, nas chamadas comissões que reúnem. A declaração foi o seguinte, do comando, eu não me lembro do comandante. É muito mais fácil para a Polícia Militar, é muito mais fácil, muito mais tranquilo para a Polícia Militar tomar conta da segurança no Mineirão, com ele dividido meio a meio, do que 10% para um lado e 90% para o outro. É problema, inclusive, da logística do estádio, né, Afonso? Entendeu? Então, qual é o problema? É vaidade de presidente. É o que eu estou dizendo. É o que você está dizendo. E o que o Eduardo completou, a consciência, o respeito vão diminuindo cada vez mais. A coisa a cada ano piora. Vão ficar difícil. E olha o que está acontecendo. Tem 20 minutos de programa. Nós não falamos de futebol. Nós não falamos de futebol. Nós estamos falando aqui o presidente, a torcida, isso e aquilo. O Afonso começou muito bem a primeira parte do programa, o seu, como é que eu vou dizer? Vou lembrar o nome. Editorial? Seu editorial. O editorial do Afonso. Preocupação que nós não estamos falando de futebol, não estamos. O Atlético e Cruzeiro ficou lá embaixo. Mas isso acaba envolvendo. Mas não está certo isso. Não está, não. Está parecendo, sabe o que? Aqueles times de cidade do interior, que o time A é do Coronel Francisco e o time B é do Coronel Chiquinho.
ou tem um campo lá, não, no meu campo aqui não pode vir a torcida do outro, e fica uma coisa rasteira. É isso aí. Uma coisa rasteira Mas que não isso, deveria acontecer. E lá fora, eles ficam gozando a gente. Eu estava acompanhando os programas de televisão de madrugada, a gente fica lá ouvindo. Pô, o cara fala, em vez de estar falando Atlético, Cruzeiro e tal, não, estão brigando lá, porque vai ter isso. Pô, e vira gozação. Semana passada teve o Grenal. Não, mas dentro de campo. Aí, é outra coisa. É o que eu ia falar. Eles brigaram ali, entram em campo. Mas você não viu o picuinha de presidente de um e do outro, não. Mas em São Paulo, a coisa, São Paulo tem torcida única. É pior ainda. São Paulo agora tá isso aí. É pior ainda. Então é o seguinte, eu vou deixar vocês falarem à vontade, mas eu não vou falar mais disso não. Morreu. Vamos cortar isso aqui agora. Eu falei o que tinha que falar. Se o telespectador pelo WhatsApp quiser falar, plena liberdade para isso. Eu falei o que eu penso. Eu não falei o que pode ou não ser a verdade. Eu falei o que eu penso, igual você falou o que você pensa. O que eu penso de tudo isso. Afonso? A minha frase pode ter sido muito forte. Algumas pessoas podem interpretar que eu quero atacar ou falar diretamente para alguns ex-presidentes dos dois lados. Mas ex-presidentes dos dois lados deram declarações assim e 30 minutos depois apareceu gente morta num ponto de ônibus porque estava vestindo a camisa. Rodrigo, você quer ver uma coisa mais... Então isso aí passa batido. Você quer ver uma coisa? Ninguém lembra disso. Eu não vou falar mais não, vou dar só um exemplo. A nova diretoria do Cruzeiro pegou esse ano aqui. Teve o clássico passado, que já teve problema de ingresso. Sim. Ela sentiu as dores e vai para rebater. Justificar o seu torcedor. Isso é uma burrice. Claro que naquele momento o torcedor, nossa, essa diretoria é nossa, ela foi assim, lá tem que ser assim. Isso. Então, é coisa de criança, vamos descontar, era a hora de alguém chegar e amenizar. Inclusive estão perdendo dinheiro. Os dois estão perdendo dinheiro. Muito. Mas a vaidade fala mais alto. Então, gente, eu lamento profundamente. Eu gostaria de ver o Mineirão com 50% de atleticanos e 50% de cruzeirense. Eu acho que todo mundo gostaria. Sabe quando é que a gente vai ver isso? Não sei. A perspectiva é muito quando não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Quando a cabeça do pessoal começar a funcionar. A CBF hoje, o futebol como negócio. A CBF hoje resolveu a situação estipulando: mandante tem 90%, visitante tem 10% da carga do ingresso. Lavou as mãos. Aí eles fazem isso, ou com torcida única. Mas isso pode ser mudado? Pode. Não, nós queremos meio a meio. Pronto, acabou. Mas a gente vai falar de futebol, já, eu falei, eu até escalei os dois times aqui. Foi. Como é que eu não falo no futebol? Eu até escalei os dois times aqui, né? Mais ou menos. Escalei os dois times aqui, escalei os dois times. Acho que a coisa deveria fluir normalmente desse jeito. Mas então, minha gente, depois do intervalo comercial, o doutor Rodrigo, o Mário Brito, o Eduardo Silva e eu que treinei bem, a gente vai conversar com você. O número do WhatsApp está aí na tela, 31 é o código aqui de Minas Gerais. O telefone é 975 62 1400. 975 62 1400 é o nosso WhatsApp. Mande áudio, não mande escrevido. Mande áudio. Agora, segundo o nosso diretor, na segunda-feira você vai estar aqui, ó. Tá, diretor? Com imagem e áudio? Vai. O meu ponto está baixo. O ponto está baixo. Vamos ter imagem e áudio. Aqui. Vamos ter. Aqui assim, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Pegou na geral aí, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Com o telefone assim, ó. Aí você vai falar 30 É o BH segundos. Esportes que eu quero. É isso que eu falo. É 30 segundos. 30 segundos. Aí você vai dizer em 30 segundos o BH Esportes que você quer para o futuro. Ok? Boa. Aqui, ok? Segundo o nosso diretor. A gente vai a um intervalo comercial. Eu já fui no intervalo, não, né? Não. Então eu vou agora, senão ele fica bravo lá. Depende de saber o seguinte, 10% ou 90%? 10%. A gente vai ao intervalo comercial e a gente volta já, destrinchando o clássico. A gente vai destrinchar o clássico aqui, ok? Já, tchau. Pois é, nós estamos de volta com o BH Esporte. Gente, olha, Cruzeiro e Atlético independe do Cruzeiro reserva, Atlético titular ou Atlético reserva, Cruzeiro titular.
O Cruzeiro ganhou o Campeonato Mineiro com um time misto, reserva, em cima do Atlético, não foi? É sempre o maior clássico do futebol brasileiro para mim. Mas, se você colocar na balança tudo aquilo que eu falei lá atrás, pesa. Foco do Cruzeiro, Libertadores agora, e a responsabilidade do Atlético está com o titular e o Cruzeiro com reserva. Mas então eu quero saber dos meus amigos, já tem eu vou pedir até licença ao doutor Rodrigo, ao Eduardo e ao Mário, para colocar já de cara um telespectador, através do WhatsApp, e a gente discorrer, gostou? Boa. Sobre o jogo na sequência. Vamos lá, põe na tela para nós, por favor. Daqui a pouco? Então, vem aí o nome de A-Live. A live está para você divulgar o seu evento para o mundo inteiro, através das redes sociais. Olha, você pode divulgar o seu evento, você pode registrar e guardar o seu evento para o resto da vida com a E-Live, transmissõeselive@gmail.com ou pelo telefone 99357-6880, 99357-6880. É live, é muito fácil para você. BMG é o seu, é o nosso banco. Consignado é com o BMG. Você tem um Mastercard BMG, maravilha, use. Se não tem, vá buscar o seu. BMG é o seu, é o nosso banco. Tá legal? Tá legal? Tá legal? Ainda não? Não, eu não sei o que é isso. Ah, você me falou, tem lá, hein, tem lá. Muito bem. Então vamos colocar, vamos ficar à vontade aí, vem aí, doutor Rodrigo, o Mário Brito, Eduardo Silva. Vamos falar desse Cruzeiro e Atlético, o mando é do Cruzeiro. É o jogo do Campeonato Brasileiro, o maior e o mais difícil campeonato do mundo, na minha opinião. O Cruzeiro passa a impressão de que já largou em termos de título, né? Já largou. O Cruzeiro pode sonhar com o G6, na minha opinião. E acho vocês? que nem isso, Afonso. A minha opinião é que nem isso. Acho que o Cruzeiro está preocupado em fazer seus 48, 50 pontos ali e pronto. Concordo contigo que a preferência é Libertadores, é Copa do Brasil. Se um desses dois acontecer, foi um ano bom. Se não acontecer, vão ter que avaliar o que deu errado. Porque o brasileiro, se você chegar para o brasileiro, para o cruzeirense, perguntar se quer brasileiro ou Libertadores, de olho fechado vai ser Libertadores, não tem a menor dúvida. Com certeza. E tem um detalhe também, sabe, Eduardo, que a gente tem que pensar. Cruzeiro, se por acaso acontecer de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, são 150 milhões que vão entrar na caixa do Cruzeiro. Ué, só a Copa do Brasil é 50, né? Então, e tem um detalhe. Fora também. a divulgação, fora outras coisas, Fora né? outras coisas. Agora, eu concordo com a Afonso, até a gente está acompanhando o programa, a gente fica em casa, mas eu sou telespectador do BH Esporte, sabia? É? Eu fico lá assistindo o programa. Que bom. Bom, né? Sabia que a gente tinha telespectador tão ruim assim, não? E acompanhando, eu concordo plenamente com você, pelo que você tem colocado aqui, porque o time do Cruzeiro vai entrar em campo para cumprir uma tabela. Ele vai cumprir uma tabela, porque ele tem que ficar nessa zona intermediária, ele não pode chegar muito lá embaixo, perto da zona de Mas é um time que tem condição de chegar e ganhar. Tem condição de chegar e ganhar. É isso que eu estou dizendo. Aí, ele quer ficar ali naquela intermediária, mas vai o time genérico. Eu não sou nem o time genérico. Vai o genérico. E quem disse que os genéricos, entre aspas, não vão entrar? Joga em qualquer time do Campeonato Brasileiro. Mesmo que o time do Cruzeiro não vença, só para não te cortar, Mário, nenhuma das duas competições chegou disputando as finais das duas. É verdade. Tem que dar valor aí. Se o Cruzeiro sai numa Copa do Brasil, numa semifinal ou numa final, disputou a final. É porque só um pode ganhar, né, doutor? Ué, se o Cruzeiro sai numa semifinal de Libertadores, sai numa semifinal ou, quem sabe, numa final. Mas a nossa cultura eu sei, a cultura é só do ganhar. Do ganhador. Mas pelo que tem apresentado, pelo o risco que o pessoal, o Eduardo fala muito isso, tem que tomar remédio para poder acompanhar os jogos do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro está apresentando um futebol de mata-mata para chegar em Libertadores. Ele está fazendo os resultados. Vale pelo resultado. O Cruzeiro hoje, para mim, eu falei isso aqui, eu venho falando isso há algum tempo, aqui na rádio. O Cruzeiro, para mim, é o melhor time do Brasil nos mata-matas. Eu acho que o esquema do Mano, a maneira como o Cruzeiro joga em mata-mata, não tem time no Brasil que joga igual. Corinthians e Flamengo já eram, na minha opinião. Aqui, ó. Eu acho que o campeão brasileiro está
Entre Cruzeiro São e Palmeiras. 3 Na mata-mata. Copa do Brasil. Sim, Na Copa é do um Brasil. dos dois. É. Quem passar, a chance, pelo futebol que está jogando, levar é muito grande. Mas é o que Agora, nós Eduardo. vamos voltar. Flamengo e Corinthians, a gente não, eu até entendo o que você fala. O momento do Mas Cruzeiro... são camisas muito fortes. São eu entendo. camisas... Agora eu vou discordar de vocês aí. O Cruzeiro Pode não tá no jogar mata-mata. nada, faz um golzinho lá, acabou o jogo. O Cruzeiro não É isso aí. O esquema do Mano não é só no mata-mata, né? No mata-mata-mata. É o mata-mata e o mata-torcedor. Porque o torcedor fica... Mas é o que a gente... O Eduardo falou uma coisa aqui. Vou falar aqui. O Eduardo Ponce falou uma coisa aqui ontem. É verdade. O Cruzeiro com o Palmeiras, competições diferentes, foi igual ao Atlético de São Paulo. Foi. E praticamente. E eu ainda tenho, hoje eu conversando com o Eduardo, futebol não tem justiça não, gente. Justiça não existe em futebol. Mas é um aquele time, negócio, é um time. Aquele negócio de caixinha de surpresa já acabou. Já muito acabou. tempo. E também de o futebol não tem lógica, isso acabou. É Também. o esporte que mais lógica tem. Mas aqui, se nós olharmos, eu falei isso, vou falar de novo. Se nós olharmos os números, o Atlético não merecia sair do Independência vitorioso com o São Paulo, pelo que o São Paulo fez no segundo tempo. O São Paulo merecia sair de Belo Horizonte, pelo menos com um Eu empate. falei isso no meu comentário. No jogo Cruzeiro e Palmeiras. Eu entendi você Não é? na O sua Palmeiras postagem. mereceu sair, pelo menos O com que um você empate, colocou nas pelo suas- que jogou nas no suas segundo postagens tempo. ali no grupo, você colocou exatamente isso que você está falando. Mas não existe isso no futebol. Eu acho que pega muita Fez, competência. acabou. Né? Ué, Se não você teve foi- competência Se você pra foi fazer. eficaz, Isso aí. o Cruzeiro foi eficiente ou eficaz? É isso que eu é isso falo aí. sempre aqui. Não é verdade? E Não é? dou a diferença para o telespectador. Então- Você não é obrigado a saber disso também. Ninguém é. Eu procurei saber a diferença de eficiência e eficácia, porque existem as duas palavras. Bom, uma é igual à outra. Difere pouco. Você tem que saber o que é, né? E uma coisa interessante. Fazendo uma comparação rapidinha aqui para você entender o que é eficiência e eficácia, falar no meu estilo. Eficácia O camarada- você acha mais... Não, o camarada vai lá e quer ter filho. Ele transa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes toda semana. Ele é eficiente. Mas não teve menino, então ele não foi eficaz. Você Aqui. o eficiente. Eu sei que você falou que o Ricardão ia lá e Eu também pensei isso. o eficiente percorre o caminho. Mas não chega. O eficaz percorre e chega. É isso. É só para quando a gente fala de grupo, né, Afonso? Quem acompanha a gente sempre, é só para explicar, a gente que participa do BH Esportes há tantos anos, todos nós aqui, né? verdade. A época que não existia o WhatsApp, a gente não tinha o prazer de fazer isso. Hoje termina um jogo, a gente começa a avisar, fala, tá bom, mas vamos dormir, porque senão nós vamos ficar aqui até 2 horas da manhã Já discutindo. aconteceu isso. Eu essa semana vou ter que trabalhar às 7 horas da manhã. A última vez eu parei dormindo. Eu não vi a hora que eu parei. Não, o Afonso não parou dormindo, ele simplesmente fizeram uma pergunta, ele não respondeu. Aí já tá dormindo. Ele já estava dormindo, já estava no braço de... Verdade. Não, mas é isso mesmo. Agora não fala que ele estava nos braços do indiferente. Morfeu, não, porque senão o Marcelo vai entender errado, vai pensar mal do Olha, Afonso. Deixa eu indiferente. pedir a Júnior para, por favor, colocar para nós o banco 100% digital, aquele que você não paga nenhuma taxa ao abrir a sua conta, nada, zero de taxa, aquele que os juros inexistem, aquele banco que fica aberto 24 horas por dia, todos os dias, 365 dias por ano, em qualquer lugar do planeta, você pode fazer qualquer tipo de operação bancária. Ele é diferenciado. Põe na tela, por favor. Transporte pode ser diferente. Consumir pode ser diferente. Combustível pode ser diferente. A sua relação com o seu banco não precisa continuar igual. Banco Inter. Fazer novas escolhas é evoluir. Estou vendo esse três aqui, coisa feia, Aqui, meu menino. o Afonso está de broche. Meu Deus do céu. Por isso que eu estou vendo, na hora que eu assusto, eu estou assim, ó. Tá me puxando pesado, aí eu arrumo. Bom, mas isso aí, gente, isso aí não tem nada a ver. Não. Você tem um placar para domingo? A culpa é minha. Hã? Você tem placar para domingo? Tem. Qual? Presta atenção que vai falar, vai ser aquele absurdo, vamos ver. 12-12. Eu acho que vai dar um empate também, eu também acho, eu acho uns 2-2, não sei. Gente, vamos colocar o telespectador?
Põe na tela, por favor, o nosso Zap Zap. Afonso, boa noite. É o Rubélio Sotenias. Afonso, eu não tenho dúvida nenhuma no time do Galo. Se o Thiago tem, porque ele é medroso. O meio de campo, simplesmente, Adilson, Galdesani e Elias. Luan, Pastor e Xará. Casares é reserva. Casares não joga desse time. Casares, nós precisamos de um meia. Casares é volante. Precisamos de um meia. Um meia que chega à área e finaliza. Tipo Elias. Então, o Elias é titular. Entendeu? Fora disso, é aí querer inventar. É inventar. Entendeu? O time seria, o meio de campo é esse. É Adilson, Galdesani e Elias. Luan, Pastor e Xará. Fora disso aí, está inventando. Falou, Afonso? Um abraço a vocês todos, fique com Deus. Ok, muito obrigado. Vou passar para os meus companheiros. Eu vou só dar minha opinião. Eu acho que o Casares joga demais a conta. Ele joga não é pouco, não. Ele joga muito, joga muito. E eu acho que o Casares deve entrar. A dúvida é Galdesani ou Elias. Eu acho até que ele vai com o Galdesani. Vai com o Galdesani. Mas, Eu acho contrariando a opinião do torcedor, mas ela é importante, eu respeito e faço questão dela, como ela veio. Eu acho que o Casares tem que ser titular como 10. Você vê como é que são as coisas. Desse elenco atleticano, o jogador mais discutido e controverso é o Casares. Pode ter certeza. Ele é um bom jogador. Ele é o mais controverso. Tem gente que gosta do jogador. Afonso, eu também gosto. Tem gente que acha que o Casares não é meia, tem gente que acha que o Casares é meia. Como o nosso telespectador acha que o Casares tem que jogar mais atrás, que é volante. Mas ele está jogando mais. Ele é o atleta mais controverso. Eu só acho Galdesani e Elias, claro que vai entrar com a experiência. Eu acho que ele que entra com o Elias. Eu só acho que ele entra com o Elias. O Casares tinha que jogar igual arroz, soltinho. Soltinho, sem obrigação de marcar ninguém. E põe na pele, pode cair pela direita, pode cair pela esquerda, pode buscar. Você está querendo que ele jogue igual o Sorinho jogava. Igual o Sorinho jogava no Cruzeiro. Aqui, mas o Casares... Para construir, para virar a virada de jogo. Mas dele, o Casares joga. Ele joga. Ele tem jogado um pouco mais recuado para ele ter mais espaço, inclusive, para ele virar eu acredito que ele esteja jogando mais recuado, porque o atleta tem um problema grave, crônico, na sua saída de bola. E ele jogando mais recuado, essa bola caindo no pé, a saída de bola com o Casares em campo pode ser muito melhor. É ele que é o responsável. E por que ele está fazendo isso? Porque quando ele opta pelo como é que chama? O volante, primeiro volante? O marcador? O Adilson. E pelo Galdesani, o Galdesani marca muito mais que o Elias. Mas sabe o Elias é mais experiente, você tem razão, Eduardo. É um jogador, como o torcedor colocou. O Elias não marca, o Galdesani não marca. O Elias chega à frente, realmente, como o terceiro homem de meio de campo, faz gols. Fez agora. E quem que você acha que vai propor o jogo? Você acha que vai ser o Mano jogando? O Atlético. Então, o Atlético, por isso que eu acho que o Elias entra. Eu não sei, ele tem mais definição. Eu acho que essa é a dúvida dele. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu disse aqui, Galdesani, pelo que eu estou ouvindo, porque a minha opinião ontem aqui foi Elias. A minha opinião foi Elias, porque o Atlético tem a obrigação de ser mais ofensivo. Eu acho que o Atlético vai propor mais um jogo. Jogar mais para cima. Aí, o Cruzeiro vai ficar mais... Aí é que vai acontecer o Mano, a forma dos Mano. Ele vai ficar aqui, Atlético rodando e partindo no contra-ataque. Nessa proposição de jogo do Atlético. Olhar o elenco desse jogo hoje, tem jogadores que não favorecem muito esse contra-ataque. Mas nós não sabemos quem vai jogar. Mas pelo que nós estamos vendo aqui... Não, pelo que nós estamos vendo aqui... Pelo que nós estamos vendo aqui... O Xará, ao retorno, é muito importante. O Xará é veloz. É muito importante veloz. Porque ele é a peça fundamental do contra-ataque atleticano. O Atlético tem aquela mobilidade rápida ali. Agora eu te pergunto, e o Cruzeiro? Mancoejo? Não é veloz. Não é veloz. Cabral? A não ser que ele retorne, se seja uma oportunidade para o Sassá voltar a jogar. Mas o Sassá está no... O Cruzeiro precisa ser veloz. Não, eu estou falando não propor no contra-ataque. Mas o Sassá... O Atlético vai oferecer mais, o Atlético acho que vai para cima. Mas o Sassá está indo para o jogo. Mas não sei se vai entrar ou se vai jogar, mas vai estar. Ele já está até liberado. Porque eles famosos. Mas eu não acho, não. Tem o Lucas Romero, que
provavelmente deve pegar o meia ali. Vai Ou ele jogar a vai- posição ou o original Mano vai dele. segurar ele também. Não. Vai botar ele pra jogar. Eu mas acho a que ele gente- joga. Ele é igual o Mas Rafinha. eu acho Mas que ele é joga. importante Mas demais ele tá- para o ele tá elenco. vindo- ele tá Ele é vindo de importante estiramento. Eu acho que o demais Mano para o pode segurar elenco. e não botar o Lucas Romero. Ele é muito importante para o elenco, muito demais, independente demais. daqui para frente. Na posição original dele, Sim. ali no Não, meio. ele é importante. Ele é o reserva imediato do Edilson. Eu sei, mas acontece o seguinte, num jogo desse que vai entrar o time genérico, Eu tô falando, pode entrar ali. Eu acho que o Mano não vai colocá-lo. Eu até tem o coloquei Patrick, aqui, né? mas eu acho que não coloca não. Você quer o Lucas Romero? Você tá Lucas falando do- Romero. é? Sei não. agora tem um camarada aí que vocês não falaram dele, eu vou falar. Solta a charge aí para nós, por favor, com a Não permissão solta do nosso agora, não chefe. solta agora não, sabe por quê? É sempre O âncora aqui sou eu, não é ele? Bom, baixa o braço. Na hora que eu pedir, ele vai soltar. Fazer o quê? Baixa aí, vai. Eu vou levantar, vou te Porque soltar eu tô aqui, falando, ó. vou falar de um cara que ninguém falou ainda na charge. Então tá bom, então vai aqui. Mário, fala do cara. Do cara E que vai pede entrar. pra soltar as áreas. Por gentileza, solta a charge aí. Vamos lá, vamos dançar. Vamos lá, olha lá. Vai lá. Lê, ó, depois... Palavra não do dá pra Luan. ver, não. Ó, não, Depois das boas atuações entrando como titular no time do Galo, o repórter pergunta ao menino maluquinho: Ô Luan, você sabe o que você representa para a torcida do Atlético? É o Luan. Eu sei, mas finge que não sei. Para o técnico que não sabia que eu sei, o que ele pensa que eu não sei. eu acho que a pergunta foi idiota. E a resposta? Não, a pergunta, você sabe o que você representa? Eu Não, represento o jogador de futebol, o Luan. não, mas Um a bom jogador. resposta do Luan é que é boa. Ele acha que eu não sei, que ele pensa que eu Resposta sei. é- a Achar que resposta foi é boa. boa. Mas eu sei que É verdade, foi boa sim. A Mas resposta aí, é do outro- Luan ou sua? Aqui, é outro É minha chave do colocar na Atlético, boca do Luan. Mário. É outro jogador-chave no esquema. É o do cara. Atlético, é o cara que vai estar ali. Que tá é o cara fazendo, que Gente, volta, é o que vai. eu não quero de jeito algum ser pessimista. Primeiro porque eu sou fã dele como jogador. É um cara que incendeia as partidas quando entra. Mas nós vamos ficar muito felizes se nós chegarmos no final do ano, a nós que falamos sobre futebol mineiro, do Luan não ter uma lesão, né, Afonso? Tomara. Não é Tomara porque que o Aí não tá, não, ele tá indo bem. aí é que Ele está. tá indo Nós bem. estamos próximos, nós aí temos o quê? Uns 35% do campeonato para ser jogado. É um jogador que está entrando de novo como titular. Quer ver um negócio? Já aquela história, você me corta, eu te corto, né? O Luan, não sei se já repararam isso. Ele dá uma arrancada, pá, 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 aí quando ele vai, ele volta andando numa boa, tranquilo. ele e tal, sabe. dá aquela recuperada. Talvez ele esteja Então, ele tá dosando medindo, mais. Ele está É, dosando, tá mais as dosando mais. explosões dele em Ele, campo. ele envolve muito, ele é muito assim, ele não pensa muito Não, pra fazer as Agora é coisas, um não, jogador né? fundamental. Parece a escapada do Atlético nas laterais. É assim, fundamental quando entra jogando, porque é um jogador. Olha só, o Luan marca muito bem, marca mesmo. É um Ele jogador faz aqui que corredor combate. direito. Ele é secretário do lateral. Exatamente, é um cara que cobre muito bem aquela questão do lado esquerdo, defensivamente, e ofensivamente é muito bom. Finaliza, faz gol, é um jogador completo em Por isso muitos que quiser. Eu acho que a briga do clássico. O último jogo dele é do lado direito, do lado do Patrick. Ele que Tá bom. tava fazendo Não, a ele bola faz isso dos dois lados, mas- inclusive. Eu acho que a briga do clássico, não é só do clássico, mas nesse especificamente, eu acho que vai ser aquele negócio ali de meio de campo, de puxadas, é onde que o Luan puxa muito pelas laterais. Aham. O Xará também faz isso muito. Faz muito. E bate bem na bola, o Xará É. bate bem na bola. Né? Não, vai ser um- então, que- é, que- e o Cruzeiro, pelo que a gente conhece o Mano, vai ficar na espreita, ele vai ficar ali aguardando Aham, para verdade. soltar o time. Não, Mas o Cruzeiro não gente, vai ter aquele... Tudo vai depender do início do jogo. Os primeiros 15, aqueles famosos Do início do 15 jogo. minutos. O Cruzeiro vê, o atleta está propondo o jogo, está indo para cima, o Mano vai armar o Segura bote aqui. dele. O Cruzeiro vai armar Claro, o bote dele. eu entendi. O atleta está esperando o Cruzeiro, não vai ficar um esperando o outro. Não vai ficar. E o Cruzeiro, é aquilo que eu falei, o Cruzeiro entra em campo totalmente sem responsabilidade nenhuma Tranquilo, vamos dizer tranquilo. com a vitória. Eu entendo assim, ele entra em campo totalmente descompromissado, O que eu falei inicialmente, para cumprir tabela. Para cumprir a tabela. ao contrário do Atlético. Mas eu posso te dizer, Ah, mas... quando você pensa em elenco e você tem, no caso do Cruzeiro, duas finais, porque semifinal e final, não faz diferença. Pela frente em duas competições diferentes, o elenco é importantíssimo. Então, os jogadores reservas das principais posições, se jogarem
e se entregarem demais num jogo como esse, que é um clássico, é arriscar demais também. É muito arriscado. Você acha que um jogador que é o primeiro reserva de qualquer uma das posições hoje do O Cruzeiro... Bruno Silva, por exemplo, eu acho que entra nesse time. Não, sim, mas eu estou dizendo, não é arriscado? Você está... O risco que eu estou dizendo, não estou dizendo para não jogar, mas também é arriscado e é responsabilidade demais. Mas Você enfrentar o seu principal rival há 4 dias de enfrentar o Boca Juniors na Argentina para O decidir uma Cruzeiro deu, Libertadores. pro lado do Cruzeiro, desculpa, mas o Cruzeiro deu pesado. azar Desse cruzamento. nesse cruzamento Claro, agora. Aqui, ó, mas quer queira, quer não queira, o jogador, antes de entrar em campo, ele tem essa divagação toda que o Rodrigo falou. Mas a partir do momento que ele entra em campo, passou 5, 10 minutos, que ele já está ali no ritmo do jogo, na emoção do jogo, ele esquece de tudo e vai Ah, vai para cima. Ele vai pro jogo, Também vai. acho, Ele também Mas acho. às vezes no ele vai próprio jogo, dependendo do resultado, ele recebe inclusive ordens ou orientações para não fazer isso. Ah, não, Rodrigo. Ah, recebe? Recebe. Recebe? Pode ter Também certeza. acho. Pode ter também certeza que sim. Você acha que você está num jogo desse? Tá, 1 a 1. O Mano não um jogo gostou de... 1 a 1, É. aquela coisa, o Atlético pressionando, mas não consegue fazer o gol, Cruzeiro no contra-ataque ou vice-versa. Ali o jogador como tô achando que minha musculatura está mais ou menos assim. O jogo, dependendo da temperatura, pode ser um jogo ameno, Uma mas pode ser um dividida jogo mais brava. de que uma dividida ou 2 divididas acendem o jogo. Você acha que um substituto direto de qualquer Por isso que posição eu do acho Cruzeiro que vai entrar... por isso que eu acho que vai o Lucas entrar, Romero não vai nesse Pois jogo. é, vai Aqui. entrar rasgando em todas as divididas? Mas aqui, ó, Rodrigo. Não vai mesmo. Tem quantos estrangeiros jogando? Xará, Mas é Casares, por isso que eu Ariel estou te Cabral. falando. Quer dizer com isso? Eles não aliviam, não. O jogador estrangeiro não alivia, não. Aliviar? Aliviar a dividida, a pegada, a Mas chegada. recebe junto, orientação para aliviar quando é Não necessário. alivia, não. Aqui, mas a gente está falando exatamente pelo lado do Cruzeiro. E isso que você está falando aí só vem somar o que a gente está falando aqui. Se eles não aliviam, isso quer dizer que eles jogam duro. Jogam duro. Na bola, mas jogam duro. Então não vai correr. deslealdade, Então não. é correr risco botar Lucas Romero, é correr risco botar Rafinha, Sem correr dúvida. risco botar quem mais? Bruno Silva. Sassá. Bruno Silva. Voltando Sassá agora. voltando na contusão. Bruno O Bruno Silva. Silva vem sendo Vem usado. jogando, vem usado, sendo é. usado. O Ezequiel na lateral direita não, porque ele não é o reserva do Edilson. O reserva do Edilson é o Lucas Romero. O Ezequiel, vocês já repararam o negócio do Ezequiel quando a câmera focaliza nele? Parece que ele tá com sol na cara o tempo todo. Mas né? o último jogo dele, ele foi bem, viu? Não, jogou bem. eu tô O falando último jogo foi dele, diferente. eu particularmente tenho restrições a ele, como tem do Egídio. Mas esse último jogo que ele fez, ele jogou legal. Não foi mal, não. Eu tô falando da fisionomia dele. O tempo Ah, todo, sim. parece que tá com sol na cara o tempo todo. Meio brancão, né? Fica Então, assim, né? Deixa eu dar um toque aqui antes da gente continuar. Em Marieta. Marieta agora está na era digital, hein? Você pode ter aí na sua casa com a mesma qualidade dos shoppings BH, Diamond e Pátio Savassi, indo ao aplicativo iFood, clicando no Spoon Rocket, abre a página de Marieta, faça a sua escolha, faça seu pedido, colocando o endereço completo de onde você está. Inclusive o CEP. O CEP é fundamental. Colocou, pedido feito, pedido entregue. Faz uma experiência agora. Marieta na era digital. Marieta, a melhor para a sua saúde. Posto São Pedro, o meu amigo Danilo está lá nos acompanhando. Agora está em Piuí. Hoje ele está lá em Piuí nos acompanhando. Posto São Pedro, na Niquelina 918, em Santa Efigênia. 24 horas aberto, segurança total. Tem um posto policial aberto lá, 24 horas lá dentro. Aí a segurança é máxima. Melhor preço da aditivada, melhor preço da gasolina comum, melhor preço do etanol, melhor preço do óleo diesel, enfim, melhor preço de todos os produtos que você encontra, e você encontra todos no Posto São Pedro. E em Piuí, no mesmo grupo, o Posto Funil. Além de tudo isso que eu falei, tem também aquele queijinho artesanal maravilhoso, fabricação própria do Danilo, mas limitadíssima. É o queijo canastra. Vai lá, passa lá no Posto Funil. O que foi, Mário? Você sabe o que é que os 2 caminhões de álcool, quando chegaram no posto Piuí, um falou pro outro? Eu vou saber agora. Eita, nós! Eita, nós, Então, dureza, né? É duro. Melhor ouvir que ser Ô, surdo. Danilo, você tá vendo aí, né, Danilo? Melhor Você eu- tá vendo, né, Danilo? Melhor ouvir que ser surdo. Silvia Advocacia, agora também advocacia empresarial. O doutor Adriano está à sua espera.
telefone é esse, 3212-2832. Silvio Advocacia. E no trânsito, o melhor do trânsito é você obedecer às regras de trânsito, é não excedê-las. Não comete nenhum erro no trânsito, muito menos erro de ficar estressado, brigando, saindo do carro, nada disso, nada. Agora, se você está pagando multa, acha que é indevida, está baixando a carteira, pontuando para baixo, ligue para 3222-6755, 3222-6755 e vai conversar com o Dr. Robson ou o Dr. Sérgio, no Direito de Trânsito, e eles vão orientá-lo tranquilamente, ok? Direito de Trânsito. Abraçando também o Wallace e toda a equipe de Pedrinho Baterias. 3429.000, 3429.000, telefone para você resolver o problema. Bateu naquele nhenhenhenhenhenhen, não insista, acabou a bateria, ponto final, morreu. Morreu, não é isso? Acabou, morreu. Não insista. 3429.000, bateria nova, motoqueiro chega, garantia de 1 ano, onde seu carro estiver, com a maquininha para você pagar do jeito que você quer. Ok? Pedrinho Baterias, 3429.000. Eu quero também abraçar o Renato e o Chiquinho do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo. Na Chico Sá com platina, bateu, arranhou, amassou, leva lá, que eles dão um jeito. E o Renato, da Jaque Pneus. As ofertas permanecem. Você já conhece, mas se não conhece, elas estão na tela para você. O Renato tem uma equipe fantástica para trocar os pneus do seu carro, caminhão, trator, avião, o que você quiser. É difícil aterrissar lá, mas troca. Mas troca, entendeu? O Renato está à sua espera, ele está à sua espera, inclusive com uma reformadora de pneus também maravilhosa. Lá na Pedro II, 5038, bem pertinho do anel rodoviário. Você falou em rodoviário, falou em Chiquinho. Mandar um abraço pro Chiquinho, tá ligado lá assistindo o programa. E ó, Chiquinho, domingo, não esqueça, hein? 6h30 da manhã, lá na Praça Nova da Pampulha, a corrida da Polícia Rodoviária Federal. Qual Chiquinho? Chiquinho é amigo meu, não conhece, não? Vocês vão correr da Polícia Rodoviária Federal? Não, só. Já estão combinando assim? A corrida da Polícia Rodoviária Federal, nós vamos encontrar todo mundo lá para... Até você entender o negócio, lá. é complicado. É difícil. É difícil. É difícil. Acho que Vamos lá. A Polícia Rodoviária vai de carro e eles vão correndo. Vamos falar em domingo, né? Você desculpa estar puxando o assunto, Afonso, mas é um joguinho bom para a América, viu? 11 horas da manhã. Joguinho bom para a América ganhar. Porque será? Na outra, Botafogo é Botafogo. Pois é Botafogo, mas está um timinho muito feio. A esperança, sabe por quê? Porque na outra rodada é o São Paulo lá. Aí pegar o São Paulo nessa toada, jogando a bola que está jogando... Tirando esse jogo do América e Ceará aqui, que o América e o Ceará jogou muita bola, aliás, vem jogando. Melhorou. O jogo foi feio demais. Ceará ganhou do Flamengo no Maracanã. Do Corinthians. Do Corinthians no Itaquerão. Empatou 2 ou 3 jogos para trás, é importante. O Ceará... Não, ele vem saindo bem. E o América, vamos falar a verdade, o América tem jogado bem. O América tem. É uma surpresa boa. É por isso que eu estou dizendo que é o jogo para o América. Para fazer os 3 pontos. Tem que ganhar. Tem time para ganhar. Depois, lá em São o Botafogo, o Afonso tem razão. Não dá para... O Botafogo tem a camisa que tem. Mas se nós analisarmos o momento, futebol né? por futebol, no momento, time por time, futebol por futebol, o América tem time para ganhar do Botafogo. Com certeza. O Wesley está de volta, o Aderlan, o lateral, está de volta, e o Rui já foi liberado para o departamento médico. Quer dizer, o Adilson vai contar com um time mais encorpado para pegar o Botafogo. A ideia do Adilson deve ser uma vitória com o Botafogo e tentar um empate lá com o São Paulo, que é muito difícil. Fica atrás. É o jeito. Deixa eu colocar mais um telespectador com o nosso WhatsApp na tela, por favor. Vamos lá. O Aldo? Aldo. Afonso Alberto, boa noite para você, parabéns mais uma vez pelo programa. Hoje, antecipadamente, eu vou dizer meu nome. Eu falei em 2 ocasiões, não disse meu nome e ficou, vocês também não descobriram. É até meio difícil porque vocês não têm bola de cristal. É o Cunha que está falando, ex-árbitro, te acompanha há muito tempo, sei da sua competência, hoje seu filho está na mídia também, juntou a experiência com a competência hoje dele, porque ele está mais atualizado, mas o que você já passou no contexto geral do futebol, já teve as suas oportunidades, né? Seu filho deve te causar orgulho.
orgulho, e a recíproca é verdadeira, ele deve ter orgulho do pai que tem também. Mas parabéns pelos dois, as controvérsias, as discussões entre vocês só trazem bem para o programa. Parabéns ao Eduardo aí, ao Brito, e eu pensei até que ele era advogado, mas não é não. Mas tudo bem, sempre foi muito competente. Um abraço, parabéns pelo programa e continue assim, tudo de bom. Marco Antônio Cunha. É o próprio. Marco Antônio Cunha, um abraço, Marco Antônio Cunha. Eu trabalhei em muitos jogos do Marco Antônio Cunha apitando. Era um bom juiz. Eu encontrava com o Marco Antônio Cunha de vez em quando lá no Mercado Central. O Marco Antônio Cunha, ele veio um pouco depois, ou na mesma época do Zé Alberto. O Zé Alberto não apitou muito tempo, 20 anos apitando. Ah, não, acho que o Marco veio depois. Veio depois. Veio numa sala, veio depois. Veio depois do Zé Alberto. O Marco Antônio Cunha, gente da melhor qualidade. Marco Antônio Cunha, eu não sei se o telefone que eu tenho ainda é o seu. Eu preciso falar com você depois. Um grande abraço para o Cunha. Foi muito bom ouvir o Marco Antônio Cunha aqui no BH Esportes. E agradecer os elogios, né, Afonso? Que é sempre importante para a gente. É um retorno muito importante. E você encontra com ele está sempre atuante. Ele fala, vocês falaram isso, ele está sempre acompanhando o BH. Um abraço para o Marco Antônio. Boa. Algum tempo que eu não vejo. Eu quero dizer que todo mundo, todo telespectador que elogia o Eduardo Panzi, está me elogiando. Eu fico desse tamanho, ó. Igual o sapo, meu quando vai garoto, meu garoto, entendeu? E ele, realmente, ele é muito bom. Não é cabotinismo não, viu, doutor? Eu sei disso. Não é cabotinismo. Mas nós aqui sabemos. Ele é muito bom. Ele é muito bom. É aquela coisa, sabe aquela coisa da... a criatura engoliu o criador. É a genética? Mas, Afonso, só por a título de curiosidade que o Marco Antônio colocou, porque o Afonso me chama educadamente com o DR na frente, né, Afonso? Doutor Rodrigo. Pois é. Porque, na verdade, Marco... Odontologia. Exato, eu trabalho na área da saúde. Só o Eduardo aqui ainda não sentou na minha cadeira lá no consultório. Esses dois aqui já sentaram, então não já vou falar. Marcar então, hein? Então, eu vou contar um negócio para vocês. Ele, quando trabalha, deixa a gente de boca aberta. Pois é, imagina. Oi, gente. É a capacidade. Ainda bem que é meu amigo. Quando ele está trabalhando, ele fala assim, sorria. Fica aqui, fica sério. Aqui, na foto. Essa você não vai ter como justificar, não. Essa aí não tem. Na foto. Quando ele falou... Aonde que ele trabalha? Ele trabalha tirando foto, não. Você não sabe porque ele não... Não, ele é fotógrafo, mas ele está falando da odontologia. Ele é fotógrafo. Agora nós estamos falando... Vamos lançar a autobiografia do outro. Olha aqui. Ele é fotógrafo profissional. Estou errado, doutor? É verdade. Quando você falou que não abria a boca, eu pensei que tirasse a dentadura e dava para ele. Não, espero não precisar disso. Pode fazer isso. Isso não existe mais não, viu, senhor Mário B? Isso não existe mais não, viu? Graças a Deus. Não tem mais não, graças a Deus. Tecnologia. Graças a Deus. Muito bem. Gente. Passou a hora do recreio? Não, a gente ainda tem alguns minutos aí, não sei se tem mais 12 minutos? Alguns. Segundo o meu diretor, a gente tem mais 10 minutos. Quanto? Mais 10? Posso fazer uma pergunta? Pode. Você gostaria de ter bola de cristal? Sim. É perigoso, hein, cara? Quando for sentar... Olha aqui. Hoje o Mário hoje está bravo. Você bebeu alguma coisa no seu programa? Alguém te ofereceu alguma coisa? Eu acho até que o clássico Cruzeiro e Atlético não tem tanta importância quanto deveria ter. É por isso que a gente está brincando aqui no final do programa. Tem muita coisa a falar desse Cruzeiro e Atlético. A gente tem que falar do Atlético, que vai com o time titular, tem responsabilidade total, e falar do Cruzeiro é de Cruzeiro e Boca. Eu, particularmente, eu penso no Cruzeiro e Boca, eu não penso no Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético. Eu penso no Atlético e Cruzeiro. A maioria da torcida do Cruzeiro está nesse diapasão do Afonso. Não, mas não se iluda, não. Eu concordo que o grande jogo é quarta-feira que vem. Grande jogo para o Cruzeiro. O Atlético não. É o jogo do ano, porque se faz um placar legal lá, pode mudar muitas coisas, porque encarar o Boca, nós sabemos que não é fácil. E o Afonso não conhece. Tem uma pressão muito violenta. Não, lá aquele Bomboneira. Hoje o Luciano da ESPN Brasil me ligou, pedindo, tem um repórter dele em Belo Horizonte, querendo fazer uma reportagem com quem viu e participou do 77, Cruzeiro 1-0, gol do Nelinho de falta.
Lembra Foi, disso? lembro. O Strick era o treinador. O Strick. Strick entrou antes, deu um Strick beijo falou, nele Nelinho, ainda. deu um beijo, né? Falou, faz um gol pra mim aí. O Nelinho foi lá e fez o gol. O Strick do vestiário abraçou ele. Falou, não fiz gol pra você não, ué. O Nelinho falou pra ele, fiz gol pra você não. Fiz gol pros meus companheiros e pra mim, não foi pra você não. Em 77 isso aconteceu. E sabe quem que era o goleiro do Boca? O Gatti. Gatti. Ele mesmo. Aqui, Gatti, tá vendo? Aí eu falei, eu não falei pro Luciano, ó, pode mandar o seu repórter vir fazer comigo? Eu não falei porque eu ia falar, não, que você não, vou procurar alguém para você. Eu acho que eu estava lá. Vou procurar alguém. Mas se a gente pensar no Atlético... Aí indiquei o Alberto Rodrigues. Fantástico. Albertinho, mas ele não estava. Ligava para ele, eu não estava nesse jogo. Aí eu não sei quem. Quem é que pode ser? Faça uma mensagem anônima para ele. Eu indico o Afonso Alberto, que ele estava lá. Não, estou brincando. Mas falando do Atlético, o Atlético tem Flamengo logo depois do Cruzeiro. Lá no Maracanã. Ué. Então na busca... A sequência do Atlético é Cruzeiro, Flamengo e Esporte. Aqui. Então, o Flamengo preocupado com o outro jogo. Não, aqui o Flamengo deu uma caída, hein? Copa do Brasil. Tecnicamente, o Flamengo deu uma caída. Não, mas é o Flamengo. A eliminação na Copa do Brasil, o baque foi grande. Você pode perceber que o baque foi grande. É porque eles apostavam tudo, né? A eliminação na Libertadores. O Brasil empatou. Eu falei uma coisa, pensei outra. O baque foi muito grande. A eliminação que o Cruzeiro impôs ao Flamengo, o baque, Flamengo, depois daquilo, não voltou a jogar. O Afonso fala aqui que o Grêmio vai sentir pela idade. Eu falo Grêmio e Flamengo. Eu falo Grêmio e Flamengo. O Flamengo já mostrou. Mas eu o falo Grêmio... pro Felipe, falo pro Marcelo. O Grêmio e o Flamengo vão ficar lá em cima. Não. Mas o Grêmio ainda está conseguindo... Consegue. Mas você vê que o futebol já não é aquele mais, né? Você pode ver até... Mas eu acho que talvez o material humano não é mais aquele. O Cruzeiro passando pelo Palmeiras. Mas eu ainda... Perdeu o Arthur. Mas Afonso... Não, mas aqui perdeu tudo. Perdeu a cabeça. É verdade. Com você, o Mano está julgando o que jogava. Ele não está julgando, ele jogava com o Arthur do lado dele. Sumiu. O grande jogador do Grêmio é aquele Everton. Que sabe, o Everton. Ele que é um grande jogador. Bate bem, da onde que a bola vai, ele bate pro gol. Dribla fácil. É um bom jogador. E o Afonso tem falado isso, do Grêmio e do Flamengo. Mas, gente, eu acho que essa caída ainda não aconteceu com o Grêmio. E eu vou falar uma coisa aqui para o telespectador, porque eu vou despedir vocês também. Torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro está focado na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas eu acho que o Cruzeiro pode ir muito mais no Campeonato Brasileiro. Tem time para isso e vai. Vai. Encher o Mineirão. Tem que encher o Mineirão. Okay? Encher o Mineirão. Então vamos esperar um grande caso. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Bom fim de semana para vocês. Vocês todos. Mário Brito, muito obrigado. Bom fim de semana para você. Por nada, Afonso. Doutor Rodrigo. Até semana que vem. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Eduardo, Gil, Júnior e Wander. E a você, telespectador amigo, 00:30, vai para a cama com a gente. Arruma um lugarzinho lá para nós, tá? E amanhã, 12:00, a nós aqui outra vez. Se Deus quiser, ele há de querer. E segunda, a gente vai falar do clássico. Se Deus quiser. Grande abraço a todos. Excelente fim de semana. Tchau, gente. Obrigado.